E aí, pessoal, bem-vindos a mais essa nossa análise visual. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante, uma verdadeira ascensão evolutiva por dentro dos corredores da mente humana. Imagina só a nossa estrutura psíquica como se fosse um prédio corporativo gigante. A gente vai começar lá embaixo, naquele porão escuro e instintivo, e vamos subir andar por andar até chegar na sala da presidência, sabe? Aquela suíte executiva toda iluminada. Para fazer essa escalada, nós vamos usar as lentes da virtologia, que é um modelo incrível para entender de forma prática as diferentes fases do nosso ego. Então, vamos direto ao ponto. Pensem na rotina diária. Ao acordar, ao responder aquele e-mail estressante do trabalho, ou até na hora de conversar com alguém em casa. Quem é que realmente está no comando? A gente adora acreditar que toma escolhas super conscientes e racionais o tempo todo, não é verdade? Mas, e se, na prática, a maior parte das nossas ações estiver sendo pilotada por um mecanismo automático invisível, escondido lá nas profundezas da nossa biologia? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E para guiar a nossa subida passo a passo, a gente vai passar por 1. O gestor da personalidade. 2. As bases neurais e teóricas. 3. O ego inconsciente. 4. O ego subconsciente. 5. O ego consciente. E, por fim, 6. O objetivo virtuológico. Começando pelo nosso nível número 1, o gestor da personalidade. Bom, a grande sacada inicial é a seguinte. Na cultura popular, a palavra ego carrega uma fama bem ruim, quase sempre associada à arrogância ou a um egoísmo sem tamanho. Mas dentro da virtologia, o ego não é o vilão da história, de jeito nenhum. E ele também não é só um mediador passivo tentando apaziguar regras da sociedade. Na verdade, ele é uma força absurdamente dinâmica. Ele atua como o verdadeiro gestor central da nossa personalidade. É a peça-chave que organiza os nossos instintos mais profundos, as nossas emoções, os nossos valores e até as nossas virtudes, transformando tudo isso num sistema psíquico único, integrado e funcional. É literalmente o grande CEO da mente. E assim, a gente passa para a parte 2. As bases neurais e teóricas. E o mais bacana é que essa estrutura moderna não caiu do céu. Ela se apoia fortemente nos ombros de verdadeiros gigantes da ciência. A virtologia faz uma ponte brilhante entre a psicanálise clássica e a neurociência de ponta. Reparem como o inconsciente e as defesas mapeadas lá atrás por Freud, além da sombra e da persona descritas por Jung, se encaixam perfeitamente nos andares mais baixos e primitivos do ego. Ao mesmo tempo, a gente tem o Kandel com a plasticidade das redes neurais, moldando o que a virtologia chama de inconsciente booleano, e o Antônio Damasio mapeando a biologia da consciência. É fascinante ver como nós saímos de um estado reativo, de sobrevivência pura que ele chama de proto-self, em direção a um self autobiográfico totalmente consciente de si mesmo. Trazendo isso para o nosso hardware biológico, a evolução do ego é, no fundo, uma grande disputa por quem domina o cérebro. Nas fases mais primitivas, a nossa mente roda a partir do tronco cerebral e do sistema límbico, como a amígdala. Pense nisso como puro instinto de sobrevivência e reatividade extrema. Tudo muito rápido e automático. O grande desafio, o nosso objetivo evolutivo de verdade, é transferir esse comando lá para o córtex pré-frontal, essa área mais moderna do nosso cérebro, que é a verdadeira central executiva, capaz de frear impulsos, moderar emoções e pensar no longo prazo. E assim a gente chega ao nível 3, o ego inconsciente. Bem-vindos ao porão absoluto da psique humana. Imaginem aquele nosso gestor trancado numa sala escura, sem janela nenhuma. Ele não toma decisões embasadas, ele simplesmente reage. Nesse estágio de puro piloto automático, o ego está quase que 100% dominado pelos instintos primitivos de sobrevivência. É aqui que a gente veste uma máscara muito rígida, uma persona, que funciona como uma armadura social. O indivíduo age no automático só para sobreviver no ambiente, sem nem perceber que está usando uma fantasia o tempo todo. Mas como é que esse porão funciona na prática? É um cálculo matemático frio e cego. Tudo começa com um priming, um gatilho. Pode ser um cheiro, um tom de voz ou uma imagem que a mente na mesma hora associa com uma dor lá do passado. Num piscar de olhos, sem nenhuma gota de reflexão, acontece o cálculo booleano inconsciente. O cérebro faz a conta do perigo e joga a resposta. E o passo 3 é o que a gente chama de acting out, a reação automática em si. O impulso explosivo que não passou em momento nenhum pela consciência. É um ciclo que simplesmente se retroalimenta. E o resultado disso no dia a dia é surreal. Uma das coisas mais loucas desse estado inconsciente é a total falta de noção de tempo. A atemporalidade. A pessoa reage hoje como se o trauma de 10 anos atrás estivesse acontecendo neste exato segundo.
É muito intenso. Aí surgem aquelas defesas brutais, como projetar a culpa de tudo nos outros ou negar os fatos que estão bem na nossa cara. A mente abriga contradições lógicas gigantescas, sem o menor constrangimento. A comunicação fica toda distorcida, guiada por uma necessidade desesperada de aprovação e tentando encobrir as próprias falhas com muito orgulho. É literalmente a mente refém dos próprios automatismos. Vamos subir mais um andar. Nível 4. O ego subconsciente. Aqui a gente entra no que chamamos de campo de batalha. O andar intermediário. Sabe aquela luz que pisca, mas ainda não acende de vez? É bem por aí. A autoconsciência começa a dar as caras, só que no meio de muita confusão. Biologicamente falando, o córtex pré-frontal está acordando e começando a brigar pelo controle com aquele sistema límbico primitivo que acabamos de ver. É uma verdadeira gangorra entre a reação cega de antes e o começo da reflexão. E nesse estado subconsciente, a percepção interna já começa a mudar. A gente ganha uma leitura parcial de nós mesmos e até das tensões do próprio corpo. A empatia aqui é super oscilante. No minuto rola uma compaixão enorme e a gente consegue se colocar no lugar do outro, mas no minuto seguinte basta um gatilho de medo disparar, que a defesa volta com tudo. É exatamente aqui que nasce a autocrítica. A gente percebe onde escorregou em relação aos nossos ideais, mas adivinha só, é muito comum a gente cair de novo na mesma armadilha instintiva logo em seguida, porque a estabilidade ainda não existe. Agora sim, o topo do prédio. Nível 5. O ego consciente. Aqui a coisa muda completamente de figura. É o despertar total. É a suíte executiva brilhantemente iluminada, finalmente ocupada pelo seu verdadeiro CEO. Nesse estado consciente, as redes neurais frontais estão 100% engajadas. Elas se integram com as emoções de forma totalmente harmoniosa, mas sem serem esmagadas por elas. É vigília pura. Quem opera daqui sabe muito bem quem é, sabe o que está sentindo, entende por que pensa daquele jeito e, o mais importante de tudo, escolhe cada passo de forma totalmente presente. As marcas desse estágio elevado são fantásticas. Aquela confusão de tempo do porão desaparece, entra a temporalidade linear, a percepção clara do momento presente. As decisões deixam de ser só para sobreviver a qualquer custo e ganham um peso ético real, alinhado com o nosso propósito verdadeiro. É possível regular a própria emoção sob pressão extrema, agindo com paciência e brandura. E talvez o ponto mais bonito dessa ascensão seja a percepção daquilo que chamamos de unidade universal. A clareza profunda de que tudo está interligado, deixando de lado aquele isolamento reativo em prol do bem de todos. E, para fechar a nossa estrutura, o número 6, o objetivo virtuológico. A gente chega num conceito que é simplesmente libertador e fortalecedor. A neurociência e a virtologia nos provam juntas que o cérebro tem uma neuroplasticidade formidável. Ou seja, ninguém precisa morar naquele porão escuro para sempre. Com a prática sistemática das virtudes, a gente fortalece o ego consciente para que ele assuma de vez a cadeira de gestor central. Ele literalmente consegue reescrever a fiação antiga do cérebro. Ele desfaz aqueles velhos cálculos matemáticos automáticos baseados no medo e no trauma, criando caminhos neurais novinhos em folha, baseados na consciência plena. Toda essa nossa análise brilhante nos deixa com uma pergunta final, muito, mas muito poderosa. Quando a pressão aperta no dia a dia, quando o estresse bate na porta ou um grande desafio aparece, quem é que reage? É o piloto automático sobrevivente lá do porão tentando nos defender cegamente? Ou é o CEO integrado, superconsciente, guiado por virtudes, que responde com clareza e empatia? Fica aqui o convite para a gente investigar quem está realmente no comando da nossa mente e refletirmos juntos. Qual ego governa as decisões que tomamos todos os dias?